Olá, bem-vindos ao programa Argumento. Você é nosso convidado para participar, a partir de agora, de uma conversa com o senador Pedro Taques. O nosso assunto é o mensalão. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Começo perguntando ao senhor que balanço o senhor faz do julgamento até agora. Nós estamos aqui nas primeiras semanas de outubro, não é? O núcleo político desse caso já começou a ser julgado, já está sendo julgado. Eu faço, então, a pergunta sobre o desempenho, tanto do desempenho do STF, como sobre o mérito do julgamento que diz respeito a uma relação distorcida entre o Executivo e o Legislativo, Sim, né? Eu prefiro dizer que é uma relação criminosa, né? Não é só distorcida, é criminosa porque o Supremo já disse que houve crime. A ideia ali, a do mensalão, e eu quero parabenizar a denúncia feita pelo Procurador-Geral da República, a independência de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal ao analisarem fatos. Este julgamento não está julgando o Partido dos Trabalhadores, não está julgando a história dos acusados. O julgamento busca fatos, e os fatos são gravíssimos, porque tentaram, e as provas demonstram isso, que compraram a consciência de parlamentares. Parlamentar não pode ser coisa. Os parlamentares que venderam a sua consciência, eles foram coisificados, transformados em coisa, com preço. É a mesma coisa de um juiz vender uma sentença. E o Supremo, na análise da prova, das provas levadas a julgamento pelo Procurador-Geral da República, está a demonstrar que o Executivo, através do ex-ministro José Dirceu, através do presidente então do PT, através do secretário, do tesoureiro do PT, buscou comprar parlamentares para votar favoravelmente ao que o governo queria. Isto mostra a não concordância com a diferença. Porque o parlamento, aqui nós temos uma tese, uma antítese, mas o debate, a diferença, o contraditório é muito importante para a democracia. Se você não concorda com o contraditório, se você não concorda com a diferença, ou você mata aquele que é contra você, ou você compra aquele que é contra você. E também, isso também indica uma falta de estreitamento das relações entre a sociedade e o parlamentar que a representa? Sim, nós precisamos ter consciência na hora de votar. Consciência na hora de votar, escolher os parlamentares de acordo com o seu passado. Aqui a história conta, de acordo com o que eles possam fazer no futuro. E aqui a adivinhação, nós temos que pensar um pouco nisso. Não é adivinhar, mas é você saber que o parlamentar trilhará o mesmo caminho. A ideia é que este julgamento traz uma restauração da função do Legislativo. A restauração da função do Legislativo no sentido da independência do parlamentar. Nós não vamos resolver todos os problemas do Brasil com este julgamento. Não adianta enganar quem quer que seja. Agora, um passo foi dado para que nós possamos efetivamente, não só formal, mas, sobretudo, materialmente, vivermos em uma república. O que a sociedade pode ganhar a partir de um julgamento que é duro para a sociedade também, né, senador? Ver um julgamento desse quilate acontecendo. Mas o que é que pode ser aprimorado e como é que pode ser aprimorado pelo Congresso proteger essa relação com os demais poderes? Eu não vejo que seja algo duro para a sociedade. O cumprimento da Constituição e da lei deve ser a normalidade. Mas a constatação de que essa relação, como o senhor bem disse, chegou a ser criminosa, mas isso é lamentável para a sociedade. Isso é lamentável, mas, de outro lado, é uma alegria para a sociedade saber que as instituições estão funcionando. Com certeza. Esse julgamento parte de uma comissão parlamentar de inquérito mista do Congresso Nacional que reuniu provas, a chamada CPI dos Correios. Mostra que a instituição Polícia Federal está funcionando, o Ministério Público Federal oferecer a denúncia e o Supremo Tribunal Federal é independente, tanto que está julgando os principais atores de um partido político que se encontrava e se encontra no poder. E o que pode ser aprimorado? Por exemplo, uma reforma política, onde os partidos tenham suas plataformas mais claras, suas ideias mais claras, que o voto não seja tão personificado. Sim. Isso não seria uma possibilidade de correção? Seria uma possibilidade, a chamada reforma política. Agora, mais do que a reforma política, nós temos que mudar a maneira de se fazer política. Política é aquele que transforma sonho em realidade. Político não é para roubar, não é para desviar dinheiro do Banco do Brasil para empréstimos fraudulentos, como foi o caso, comprovado pelo Supremo Tribunal Federal. Política é isto. Agora, infelizmente, alguns entendem que o poder, ele serve para o seu partido político. Não é o caso. Não interessa o partido político. Pode ser o meu partido político, PDT, pode ser o PT, PSDB, PTB, não interessa o partido político. Aliás, nós temos o chamado mensalão do PSDB que precisa ser julgado. Se existisse um mensalão do PDT, eu estaria aqui a exigir o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. O Estado
é muito importante. Ele é mais importante que partido político. Partido político tem o seu significado para a construção da democracia. Agora, partido político com distorção, ele não pode ser superior ao Estado. No caso, por exemplo, da CPI do Cachoeira, a gente está vendo também a mesma coisa, as instituições Sim. funcionando e combatendo uma das maneiras de corrigir essas distorções das relações entre os poderes é o combate à corrupção. Sim. Exato, a CPI do Cachoeira, que está a investigar a relação deste contraventor e criminoso, e já tem condenação, Cachoeira, com parlamentares. O senador Demóstenes, hoje ex-senador Demóstenes, já foi cassado. Nós temos deputados que as suas condutas precisam ser analisadas. O Cachoeira está preso. Nós precisamos agora partir, e isso já estamos fazendo desde o início da CPI, é saber o dinheiro da Delta foi parar em empresas fantasmas e para onde foi o dinheiro? E aí também temos distorções nas relações do Poder Executivo, né? Sim, não é só uma questão com o Legislativo. Não é só uma questão né? com o Legislativo, porque a Delta recebeu valores absurdos, quase 7 bilhões de reais, do DENIT, que é faz parte da administração indireta da União Federal. São dois casos que vão ajudar a minimizar o problema da corrupção, Sim, vai minimizar o problema da corrupção desde que nós possamos tomar as providências como o Supremo Tribunal Federal está fazendo neste caso. Existem outros casos, eu gostaria que o Supremo também o fizesse. A reforma do Código Penal, da qual o senhor participa bem proximamente, é mais um passo nesse combate? Eu sou relator da Comissão de Senadores. A Comissão de Senadores parte de um trabalho elaborado pela Comissão de Juristas, criada aqui no Senado. A Comissão de Juristas teve autonomia, mas ela não tem a palavra final. Erros foram cometidos e nós aqui na Comissão Especial do Senado vamos modificar alguns temas do Código Penal para que possamos superar aqueles erros, aqueles equívocos que foram praticados. Críticas estão sendo recebidas e nós vamos mudar isso ouvindo o cidadão para que nós tenhamos um código atual e, sobretudo, de acordo com a Constituição. E as experiências de casos como esse do julgamento do Mensalão e da CPI do Cachoeira vão acrescentar? Sim, nós temos no novo projeto do Código Penal o crime de enriquecimento ilícito que não existia anteriormente. Senador, muito obrigada pela sua presença no nosso programa. E a você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento, eu sou Tânia Horman. Se você quiser entrar em contato conosco, dar a sua sugestão, trocar uma ideia, por favor, acesse www.senado.gov.br/TV ou ligue para 0800 61 2211. A ligação é gratuita.